Diante desta notícia, Isabel foi ouvir, apurar e ficou sabendo que alguns senadores querem dados sigilosos desse banco, o Banco Master, que tem o assunto correndo no Supremo de um assunto que foi colocado sob sigilo, né, Bel? Ou seja, fica tudo ali no sigilo, mas a CPI quer tentar acessar alguns dados sigilosos? Como haveria de ser isso? Elisa, a gente tem diferentes iniciativas no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado, para avançar com investigações do Legislativo sobre o caso Master. Tem essa última frente, que é da CPI, que na verdade é uma frente de 2 meses atrás, levantada pelo senador Eduardo Girão, e que agora ele conseguiu o número da maioria do Senado e diz que não tem mais desculpa para que você faça a leitura desse requerimento. Então, aumenta a pressão sobre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ter acesso, portanto, a essa CPI e fazer com que ela seja colocada em prática. A gente ainda não tem um pouco do norte do que Davi Alcolumbre vai fazer desde que houve essa maioria do Senado sendo formada. Mas tem um outro grupo que esse já tem data para ser instalado, está sendo lido como uma espécie de CPI informal, que é dentro da Comissão de Assuntos Econômicos. Essa comissão é presidida pelo senador Renan Calheiros e o senador criou um GT, um grupo de trabalho, que vai olhar para esse caso do Master também. Já tem 7 senadores de diferentes espectros políticos confirmados. Conversando com o senador Renan Calheiros, ele não vê qualquer tipo de conflito com o trabalho da CPI, mas ele já está calcado por questões de regimento para dizer que esse grupo de trabalho, que não é uma CPI, também poderia ter um alcance a dados sigilosos e outras informações que venham do Banco Central, que venham da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Então, está de olho nisso. Segundo o senador, se o plenário do Senado, por maioria, e pode ser até uma votação simbólica, faz uma aprovação nesse sentido, a Comissão de Assuntos Econômicos também tem a prerrogativa de abraçar isso e fazer essas solicitações de dados do Banco Master. Isso interessa bastante esses senadores que estão de olho nos desdobramentos. Tem alguns senadores, o senador Eduardo Girão, por exemplo, conversando com ele agora, defendem inclusive que não tenha mais recesso, que é para ontem, que o Senado tem que começar a entrar nisso, fora as articulações lá do outro lado na Câmara dos Deputados. Então tem muita pressão nesse momento sobre os 2 presidentes do Legislativo, se é CPI na Câmara, se é CPI no Senado, se é CPMI, juntando deputados e senadores e com esse grupo de trabalho, por ser mais simples, é um ofício que foi apresentado, pode ser já com funcionamento a partir do dia 4 de fevereiro, segundo o senador Renan Calheiros, já começam os trabalhos, já pode ser instalado e pode trabalhar nesse fio, né, de condução dessas investigações via Comissão de Assuntos Econômicos. Então, diferentes braços, isso é muito revelador sobre como que o meio político também quer abraçar esse assunto, quer trazer para si algo que a gente não tem um conhecimento exato sobre os desdobramentos desse caso, mas os indicativos que todo mundo tem até aqui no Brasil são de que são coisas graves por trás, com camadas e camadas que envolvem a política, a gente está vendo as suspeitas que recaem também sobre o judiciário e a gente está vendo também o interesse do legislativo sobre isso. Desde o ano passado, Elisa, isso é muito sintomático, quando começou a operação da Polícia Federal e esse fio começou a ser puxado, a gente já percebia uma preocupação do mundo político em relação a esse assunto. Então, a pressão está só aumentando com diferentes frentes que competem entre si ou não, a depender da avaliação de cada parlamentar envolvido com essas articulações.